Eu saudo os amados com a graça e a paz de Jesus Cristo. Estamos mais um domingo, nós nessa pandemia, com distanciamento social, estamos com dificuldade de nos encontrarmos. Porém, o Senhor está conosco, com cada um de nós. Esses dias de pandemia, nós temos visto muitas tristezas, muitas angústias, muitos desespero, mas vamos pedir ao Senhor que o Senhor está no controle. Deus está no controle de tudo. Ele não está despercebido e nem sem as rédeas nas mãos. Ele está no seu trono com as rédeas do mundo na mão. E nessa noite nós vamos cear. Hoje é o segundo domingo do mês. Pega o teu pão, o teu suco e com a tua família. Vamos cear na presença do Senhor. Amém, meus queridos? Não é só nós que estamos fazendo assim, todas as igrejas evangélicas estão nesse ritmo. Então, nós vamos cear nessa noite. Amém, queridos? Vamos orar a Deus. Senhor, nessa noite, Senhor, nós estamos, Pai, no meio do ano, julho. Estamos em meados de 2020, junho de 2020. E queremos dizer a Ti, Senhor, até aqui o Senhor esteve conosco. E estará, Senhor, no decorrer dos dias, dos meses, se Tu nos deres anos, porque tem uma promessa na Tua palavra, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Em nome de Jesus, queremos Te agradecer. Nessa hora, Pai, entra através do Teu Santo Espírito nos lares, visita as crianças, visita, Senhor Jesus, os adolescentes, os jovens, os adultos, visita, Senhor, ó Deus, a cama do doente, afofa-lhe a cama, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Honra a nossa oração, honra a nossa fé, Pai. E nos assiste, Espírito Santo. Por favor, nós te pedimos e de antemão te agradecemos. Amém, Jesus. Amém, amados? Nesses dias de angústia, nesses dias de tristeza, né? Nós temos visto muitas aflições, muitos desesperos, muito óbito, muito pai de família deixando os seus. Eu estava lendo a respeito de um caso que faltava um dia para a mãe ganhar os gêmeos, um casal bem novo. Estava a foto dos dois, e ele foi enterrado um dia antes, com Covid. Não viu o casal de gêmeos nascer. Quantas empresas fechando, quanto pai de família desempregado que não tem mais como dar o que comer. Tem uns que o Senhor honra, o Senhor tem o melhor para dar. Lá no Palácio do Governo, se gladiando, é contra o presidente do Senado, é contra o presidente dos três poderes lá, degladiando, um contra o outro. Irmãos, está um caos no nosso país. Está um caos no nosso país. Está muito difícil. Agora, quando nós pensávamos que nós íamos ter essa liberdade de estar na igreja, aqui em Curitiba, nos outros estados eu não tenho visto, mas aqui em Curitiba o prefeito deu um decreto que é para fechar tudo novamente, porque continuou a acrescentar os óbitos e as contaminações. E nós, então, estamos nessa agonia. Nós não podemos esperar do governo, não podemos esperar dos empresários,
Nós não podemos esperar da nação que move. Não, nós não podemos esperar de ninguém. Mas nós temos um Deus que sabe todas as coisas, que pode todas as coisas e que faz todas as coisas para os seus filhos. Então vamos confiar. Tu és filho? Tu já aceitaste Jesus Cristo como teu Salvador? Aí tu és filho. Senão tu continua sendo criatura. Então aceita Jesus no teu coração. Se torna um filho do Deus vivo. Se torna um filho do Deus Todo-Poderoso. E Ele não desampara os seus filhos. Um pai não desampara os seus filhos. Em nome de Jesus Cristo. Ele não desampara. Ele ampara através de Jesus e no poder do Espírito Santo. Então aceita. Nessa noite, se tu ainda não tens aquela comunhão com o Espírito Santo, pede nessa noite. Não tens o teu nome escrito no livro da vida? Pede essa noite. E tu vais ser levado junto ao trono do Senhor, as tuas orações, as tuas súplicas, os teus pensamentos. O Senhor vai te guardar, a ti e tua família. Amém, meus queridos? E não tenha medo. Não tenha medo. Eu tenho falado quase todas cultos que eu tenho ministrado, que tem 365 dias. Não temas. 365 vezes, uma vez por dia, não temas. Não temas. Então não vai temer a angústia, o desespero. Não temas. O Senhor vai te guardar. Não temas que vai passar fome, que vai ser cortada a tua água, a tua luz. Não temas, porque o Senhor, Ele supre. Ele disse que o passarinho não planta e não fia e vive. Quanto mais tu, homem de pouca fé. Então, creia na palavra de Deus. Tem Bíblia? Leia a Bíblia. Ora a Deus. Faz a tua igreja em casa. Em nome de Jesus. Não pode ir na igreja? Faz em casa. Faz culto doméstico, faz devocional. E assim, tu tens a comunhão com Cristo. Tu não te afasta da presença do Senhor. Amém, meus queridos? E nessa noite, abre a tua Bíblia lá em Mateus 5. Mateus 5, versículo 11. Mateus 5, versículo 11, a palavra de Deus fala assim: Bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos injuriarem, e vos perseguirem, e mentirem, e disserem tudo mal contra vós. Regozijai-vos e exaltai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Jesus aqui é a palavra de Jesus, a palavra não é do apóstolo, não é dos profetas, não é dos patriarcas, mas é de Jesus Cristo. Ele disse que não é para nós nos desesperar. Ele disse que é para nós regozijar e exaltar quando mentirem e disserem tudo mal contra nós, nos injuriar, nos perseguir, porque é grande o nosso galardão no céu. Então, queridos, nesses dias agora é muita discussão pela internet, pelas redes sociais, um agredindo o outro, até pastor, um contrariando o outro e se virando contra o outro, né? Membros contra o pastor,
membros contra os líderes, né, os superintendentes, os que lideram, mas não vamos ficar tristes, porque ele diz que é grande o nosso galardão que está nos céus, porque não é só nós, eles perseguiram os profetas que viveram antes de nós, né? Os profetas, os apóstolos, aqui não tinha morrido os apóstolos e nem os cristãos, né? Aqui não tinha sido degolados os apóstolos, mas aqui Jesus estava já antecipando, né? Os cristãos, eles faziam luminária na cidade com os cristãos, amarravam, jogavam óleo e colocavam fogo. Que barbaridade, que desespero, que coração mau, que homens maus, que homens sanguinários, que homens ruins. Lá no Coliseu, eles jogavam os cristãos, os leões, e era festa para eles. Que maldade, que coração demoníaco, que coração satânico. Mas hoje acontece a mesma coisa nos países onde é perseguido o evangelho, eles matam, queimam igrejas, matam a queima-roupa. É a mesma coisa. Não mudou, nos dias de hoje não mudou a perseguição. Mas só que nós temos um galardão no céu. Nós temos um presente no céu, porque o galardão não é definido. É um presente lá com o nosso Deus. Bem-aventurados sois vós quando por minha causa, por Jesus Cristo, né? Não por tuas maldades, ou por fez uma maldade e tu és perseguido e tu és executado, não, é por Jesus Cristo. E mentindo disserem tudo mal contra vós, não fica triste. Deus tem o melhor para ti. Deus vai te abençoar. Vamos ver aqui uma pessoa que também foi perseguida, um homem do coração de Deus, em 1 Samuel 23. 1 Samuel 23. Primeira Samuel 23, do 6 a 14. 6 versículos, diz assim. A palavra de Deus. Sucedeu que quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para Davi, a Keila desceu com a estola do sacerdote na mão. Foi anunciado a Saul que Davi ia indo a Keila, e disse Saul: Deus entregou nas minhas mãos, está encerrado, pois entrou numa cidade de portas de ferros. Então Saul mandou chamar todo o povo à peleja para descer a Keila, e cercou Davi e os seus homens. Sabendo, porém, Davi que Saul maquinava o mal contra ele, disse a Abner, sacerdote: Traz-me aqui a estola sacerdotal. Orou Davi: Senhor Deus de Israel, o teu povo ouviu que Saul de fato procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. Keila nas mãos dele? Sucederá Saul com que o seu servo ouviu? O Senhor Deus de Israel, faça saber ao teu servo, diz o Senhor, descerá? Perguntou Davi:
entregar-me-ão os homens de Keila a mim e aos meus servos nas mãos de Saul? Respondeu o Senhor: entregarão. Então se dispôs Davi com os seus homens, uns 600 saíram de Keila e foram sem rumo. Sendo anunciado a Saul que Davi fugia de Keila, cessou de persegui-lo. Permaneceu Davi no deserto, no lugar seguro, e ficou ali na região montanhosa do deserto de Zifre. Saul buscava todos os dias, porém Deus não o entregou nas suas mãos. Viu, irmãos, que homem mau, homem sanguinário, era o genro dele, e Saul não queria entregar o reino dele, e ele já estava condenado por Deus. Mas muitas vezes tu diz assim: mas quanto tempo que Deus vai resolver os meus problemas? Mas quanto tempo que eu estou esperando? Mas quanto tempo que isso já passou e nada de Deus resolver? Irmãos, aqui Davi já tinha sido ungido quando ele era jovem. E aqui ele já tinha lutado, matado o Golias. Saul sabia de tudo. Saul sabia. E então, Davi, ele guerreava a favor do povo de Deus. Ele fazia guerra paralela com Saul, só que ele vencia as guerras. Porque naquela época era muito perseguido o povo hebreu, o povo judeu. Como hoje nós, como os cristãos, nós temos o nosso inimigo invisível. Né? Nós temos o nosso inimigo invisível. Tem aí o Covid-19, que é um inimigo invisível, ninguém vê. Né? Mas o Senhor pode nos livrar, e tem nos livrado. Não porque nós somos melhores do que os outros que entraram em óbito. Não. É porque Deus tem um plano conosco ainda. Deus está nos guardando e está nos livrando desse inimigo invisível. Né? E aqui, Saul estava perseguindo Davi e queria matá-lo. Ele disse, pois anunciou a Saul que tinha ido a Keila, disse Saul: Deus entregou nas minhas mãos. Está encerrado, pois entrou numa cidade de portas de ferro, de ferrolhos. Portas fechou, eles não podiam sair, resistentes. E ele ainda usa o nome de Deus, que Deus entregou Saul. Aliás, Deus entregou Davi. Ele ainda usa o nome do Senhor para dizer que ele ia destruir o servo de Deus, aquele que Deus tinha um plano, que ia ser o rei de Israel. Mas, aqui, 23, aliás, 1 Samuel 31, 31 do 3 ao 6. Do 3 ao 6, diz assim: agravou-se a peleja contra Saul, e os flecheiros avistaram, e ele muito os temeu. Então disse Saul ao seu escudeiro: arranca tua espada e atravessa-me com ela, para que, porventura, não venha este incircunciso me transpassar, escarnecer de mim. Porém, o seu flecheiro não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu escudeiro que Saul já era morto também,
se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Morreu, pois, Saul e os 3 filhos, e o seu escudeiro, e também todos os homens que foram mortos naquele dia com ele. Vocês viram aqui, né, meus amados, que ele queria matar Davi, mas aqui, leia a palavra de Deus, não foi a primeira investida. Aqui em 1 Samuel 23, 6 a 14. Não foi a primeira investida. Muitas investidas ele fez para matar a Davi. Então, queridos, não te preocupa com o que fazem contra ti. Só confia no Senhor. Ele morreu pela sua própria espada, com a sua própria mão. Ele morreu. Ele não matou o servo de Deus. Então não tenha medo do que vai acontecer contigo agora, nessa pandemia. E está acontecendo. Diz, Senhor, eu vou vencer, eu vou tomar asas da águia, vou passar por cima dessas montanhas. Amém, queridos? E ele era um homem mau. Um homem mau. Um homem ruim. Um homem que tinha um coração mau, ainda além de tudo orgulhoso. Tudo mal que ele tinha, ainda orgulhoso. Ele disse, Saul ao seu escudeiro. O escudeiro é aquele que está sempre do lado dele, carregando o que ele precisa para guerrear, porque o rei também ia para a guerra naquela época. E daí tinha o escudeiro que carregava as armas dele, né? Ele disse, Saul ao seu escudeiro, arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venha este incircunciso me transpassar e escarnecer de mim. Além de tudo que ele tinha de ruim, ainda era orgulhoso. Que o outro ia rir dele, que o outro ia zombar dele. O filisteu ia zombar dele. Então, queridos, não precisa ter medo. Ele morreu pela sua própria espada, né? Entretanto, os filisteus pelejaram contra Israel, e todos os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus e caíram feridos no monte de Giboá. E os filisteus apertaram com Saul e os seus filhos e mataram os 3 filhos de Saul, que era Jonas, também um dos filhos, e que era amigo íntimo de Davi. Então, queridos, não precisa temer, né? Não temer, porque o Senhor vai pelejar, e é grande o teu galardão. É grande o teu galardão. Aqui foi Davi perseguido pela mão de Saul, e o próprio Saul morreu pela mão dele. Se transpassou a espada na vida dele, né? Ele mesmo se matou. Ele mesmo se matou, né? E aqui nós vimos também que em Atos, abre a tua Bíblia em Atos 16, 23 ao 26. Atos 16, 23 ao 26. E depois lhe deram muitos açoites, lançaram no cárcere, onde, ordenando os carcereiros que guardasse com toda segurança. E este, recebendo tal ordem, levou-o para o cárcere interior e lhe prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam e louvavam a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e saltaram-se as cadeias de todos.
as cadeias se abriram. Saltou tudo para fora, as portas. Eles estavam presos, encarcerados, sem culpa. Aqui eu não vou ler todo o texto, é um texto longo aqui. Paulo e Silas açoitados e na prisão. Eles tinham sido açoitados, eles estavam sangrando, eles estavam com ferida no corpo, de açoites, de paulada, de pontapés. Eles estavam ali sofrendo demais. Mas eles não estavam murmurando ali. Paulo não estava dizendo, Silas, eu já estou velho, já estou cansado. E agora mais Silas, nós estamos todos machucados. Silas, é verdade, Deus não cuidou de nós, Deus não está olhando para nós. Não, eles não estavam ali, eles estavam cantando, diz a palavra de Deus, orando e louvando. Amém. Nas tuas agonias agora, como nunca passou o Brasil, nunca passou o Brasil, pode ter passado na Segunda Guerra Mundial, que eu tinha recém-nascido, mas não foi assim abalador. O governo dava anistias para as dívidas, para os bancos, que as pessoas faziam empréstimo, eles faziam empréstimos, não podiam pagar, o governo dava anistia, isso contava nossos avós, pai. Mas agora nós estamos passando, a população é muito grande, de norte a sul, de leste a oeste, né? O Brasil é muito grande e é o segundo país de maior óbito, de maior mortandade, o segundo país no mundo. E nós não sabemos ainda até onde vai. Nós não sabemos até aonde vai. O segundo país no mundo. Eu imaginei, eu pensei e eu falei que o mundo ia ficar surpreso de que Brasil não ia ter tanta mortandade. Que pouquinho. Mas não foi assim que Deus estipulou. Meu pensamento era um outro, mas Deus permitiu outro. O segundo país maior, com mais mortandade, com mais óbito, com mais viúva, com mais mãe sem filho, com mais pais sem seus filhos, com mais mulher sem seu esposo, como eu acabei de falar. Essa uma que a gente viu, que eles colocaram nas notícias, que um dia antes de nascer os gêmeos, enterrou o marido dela, um moço bonito, novo. Mas quantos que não aconteceu assim, nesse Brasil tão grande, tão vasto, tão populoso que é a nossa nação? Mas Deus não vai desamparar. Não vai. Se tu te abraçar com o Senhor não vai desamparar. Ele vai cuidar. Ele vai te amparar. Ele vai te dar a ti a tua vitória. Como deu aqui para Davi. Davi veio a notícia. O teu sogro que queria tirar a tua vida, ele mesmo se suicidou diante dos filisteus, na frente dos filisteus. E Saulo e Silas, Paulo, ele disse, vocês não se matam. Os guardas puxaram da espada. Não, porque estão todos aqui. Deus só fez um milagre.
Deus só fez um milagre. O carcereiro levou para casa. Eu não li o texto todo, né? Mas leia. Atos 16. Levou para casa, lavou as feridas e aceitaram Jesus. Então, do mal que estava acontecendo com Paulo e Silas, eles aqui, a palavra de Deus diz que eles oravam e cantavam e louvavam a Deus. E os demais companheiros da prisão escutavam. E eles foram levados para a casa do carcereiro e lá eles curaram as feridas deles e as pessoas aceitaram Jesus. Então, irmãos, esse mal que está te acontecendo, tu vai ver o que Deus vai fazer para ti. Amém. Amém, queridos? O que Deus vai fazer para ti. Só confia no Senhor. Só espera no Senhor. Né? Davi não revidou do sogro. Ele teve chance de matar o sogro. Ele teve chance. Ele estava numa caverna e o sogro entrou e ele cortou a ponta da estola do sogro e disse depois, outra hora, quando se afrontaram, ele disse: eu podia ter te matado, sogro. Podia ter te matado, rei Saul. Mas eu temi ao Senhor. Eu temi ao Senhor. Porque tu és ungido do Senhor. Mesmo desviado, condenado ao inferno que ele já estava. Irmãos, então tenham um coração de perdão. Né? Como Jesus ensinou. Né? Regozijai-vos e exaltai-vos quando os mentirem e disserem todo o mal contra vós. Eu acho que essa pandemia chegou uma hora de vocês se acertar com Deus, se ajustar com Deus, de santificar com Deus, de ter uma vida ligada em Deus, de ter uma vida acertada com o Todo-Poderoso, porque Deus não gosta do pecado. Deus não gosta do pecado. Aqui, Paulo e Silas, eles foram cantar e louvar o Senhor e orar a Deus. E os da prisão escutaram, e o carcereiro aceitou Jesus Cristo e foi batizado na mesma noite, diz a Bíblia Sagrada. Então, tudo que está acontecendo para ti vai reverter, se tu crê na palavra de Deus, se tu crê em Jesus Cristo, vai reverter em bênçãos na tua vida. Vai reverter em vitória na tua vida. Tu vai ser exaltado. Regozijai-vos e exaltai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Amém, meu querido? Lá no céu é que nós vamos ver a nossa recompensa. Aqui na terra, nós vamos ver a mão benéfica do Senhor. Em nome de Jesus. Nós vamos cear agora. Né? Nós vamos cear, porque nós estamos no meio do ano. Nós estamos no meio do ano. E a sexta ceia, Santa Ceia, que nós estamos tomando diante de Deus, né? Acho que é a quinta, porque uma, no começo, a gente pensou que ia logo passar, e de mês que vem a gente toma tudo junto, e foi um engano, porque já se passaram alguns meses. Amém, queridos? Nós vamos orar agora. Vamos consagrar o pão. E o suco. E vamos glorificar o Senhor. Amém, queridos? Então, pega o teu pão aí, no outro lado da tela, né? Quando que nós pensamos que nós ia fazer isso, né? Mas está acontecendo. Deus está no controle. Ele não foi pego de surpresa com esse vírus, não. E nem está sem controle. Ele sabia que esse vírus estava chegando. Eu escutei um culto
E daí tinha, em 2017, tinha uma mulher dizendo assim, o Brasil que se preparasse, porque no ano 2000 ia acontecer uma coisa muito grande que ia abalar o Brasil e ia ter muita morte. Daí estava passando aquele culto, o pastor estava colocando essa alerta, né? E na realidade é o que está acontecendo. Então vamos orar a Deus, vamos agradecer a Deus pelo pão e pelo suco. Amém? A palavra de Deus diz que era para comer o pão, que era o corpo dele, né? Então vamos orar. Deus, está aqui, Senhor Jesus, esse pão, e ele é feito do trigo. E o trigo, Senhor Jesus, passou pela moenda, como tu, Senhor, tu fosse moído. Só não quebrou ossos teu, porque Deus havia dito que não ia quebrar teus ossos. Mas bateram tanto que tu ficasse todo ensanguentado. E depois, lá na cruz, colocaram a coroa de espinho. E o teu corpo foi moído por nós. E nós temos, Senhor, o direito de entrar no céu se nós te aceitarmos como Salvador. E nós te aceitamos. O nosso nome está escrito no livro da vida. Em nome de Jesus, nós consagramos esse pão para a glória de ti mesmo. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém? Amém. Esse é o meu corpo que foi quebrado por vós, no meio dele todos, disse Jesus. Esse é o meu corpo que foi quebrado por vós, no meio dele todos, disse Jesus. Vamos comer todos nós o pão e lá no outro lado da tela também, né? Esse é o meu corpo que foi quebrado por vós. Comei dele todos, disse Jesus. Vamos comer o pão. Semelhantemente, depois de ter ceiado, tomou o cálice e, tendo dado graça, disse, esse é o meu sangue que é derramado por vós. Bebei dele todos, disse Jesus Cristo. É o sangue da nova aliança. É o sangue do Novo Testamento. Hoje nós estamos na dispensação da graça. Esse é o meu sangue que foi derramado por vós. Tomai dele todos. Jesus deu a última Santa Ceia. Esse é meu sangue que foi derramado por vós. Esse é o meu sangue que foi derramado por vós. Tomai dele todos. Amém, queridos? Agora tu aí no outro lado da tela, também toma o teu suco. Em nome de Jesus. Esse é meu sangue que é derramado por vós. Tomai dele todos, disse Jesus. Vamos tomar o cálice. Eu estou aqui na casa do meu filho, com a minha família, tomando a Santa Ceia, na obediência do Senhor. Fazei isso em memória de mim, até que eu volte. Amém. Diz a palavra de Deus. Amém, meus queridos? Amém. Nós vamos orar agora. Não sei se tem algum pedido de oração. Tem algum pedido de oração? Não? Nós temos uma funcionária lá no Sense
que ela foi operada do câncer. Foi operada do câncer. Tirou o útero, um pedaço do intestino. E uma mulher nova. E nós estamos passando por essa agora. Né? Não é só o Covid que é doença, né? Uma funcionária está se recuperando da grande cirurgia que teve. Fígado está atingindo, intestino, útero, trompa. Mas Deus, se Deus quer, Deus vai curá-lo. Porque Ele é o médico dos médicos. Amém. Amém? Então vamos orar. Senhor, nós nessa hora, Senhor, viemos, Senhor Jesus, aqui na tua casa, Senhor, que a casa do meu filho já foi igreja. E hoje, Senhor, ela se torna uma igreja, porque nós estamos aqui, Senhor. Não é, Senhor Jesus, não é dificuldade, Senhor, nós nos reunirmos, não. Porque nós temos, Senhor Jesus, ó Deus, o tempo para nos glorificar, esse tempo de pandemia, para nós glorificar a Ti, Pai, a todo instante dizer que Tu és o nosso Salvador, o nosso Redentor, o nosso Criador. Pai, eu quero colocar as famílias da igreja nas Tuas mãos, os nossos amigos que estão assistindo, de longe, Senhor, de outros estados, tem pessoas que nos assistem, e nós nessa hora queremos, Senhor, colocar todos diante da Tua face, ter uma boa semana, uma semana de paz, uma semana de alegria. Ó Deus, mesmo com essas nuvens negras, Pai, que o nosso país tem, Senhor, pairou uma nuvem negra, o espírito de morte no nosso país, mas nós repreendemos esse mal. E também, Senhor Jesus, dessa funcionária do Sense, nós agora repreendemos em nome de Jesus. Amém. Que ela está, Senhor, como funcionária, nos cuidados do meu filho, na administração dele. Ó Deus, e Ele já tem colocado ela na mira dos Teus olhos, e sabemos, Senhor, que a nossa oração está somada agora com a dele. Em nome de Jesus Cristo. Olha para a família dela, ó Senhor, para todos os amados dela, em nome de Jesus Cristo. Tira a dor dela, Pai, porque um dia Tu me poupou do câncer, Senhor. Tu és o mesmo Deus, Tu podes poupar ela, Pai. Ó Deus, mais de 40 anos, ó Pai, mais, Senhor Jesus, que Tu tens me guardado do câncer. E eu quero Te agradecer, Senhor. Se Tu curou a mim, Tu podes curar essa mulher também. Eu quero Te agradecer, porque Teus ouvidos estão atentos à nossa oração. Em nome de Jesus Cristo. Honra a nossa oração, Pai, a nossa fé. Ó Deus, e dar-nos, Senhor, Senhor, aquilo que nós precisamos para Te servir. Confiança em Ti. Fé, não deixa nós blasfemar, mas ensina nós a glorificar, Pai. Ó Deus, e a perdoar, Senhor, e tirar todo o pecado do nosso coração, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, nós oramos e já Te agradecemos. Amém. Amém, meus queridos. Deus abençoe. Uma boa semana, uma semana de paz para todos.